Bom dia, tudo bem? Ontem eu gravei um vídeo sobre o método Wim Hof, ou Wim Hof, né? Ele é holandês, então é parecido com o alemão essa pronúncia. Eu estava vendo um vídeo ontem à noite sobre um grupo que eu não sei se fica uma semana, duas, fica um tempo lá fazendo tipo uma jornada, uma vivência junto com ele, né? E depois no final eles escalam uma montanha. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele trabalha como se fosse um círculo de sagrado masculino. Acho que pouca gente conhece, sabe o que é um círculo de sagrado masculino. Talvez é mais comum ainda para as mulheres, né? O sagrado feminino. Mas é uma roda onde existe uma abertura, onde existe um laço, uma conexão, apenas por ser do mesmo gênero. As pessoas estando ali, estando abertas umas às outras, compartilhando experiências, falando de sentimentos, se abrindo, se libertando, sabe? Claro que isso depende muito de quem está conduzindo, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, o que eu senti que é essa vivência do Wim Hof é isso. E aí um dos caras que estava participando, né, eu não sei se ele é britânico, não sei de onde que ele é, mas uma coisa que eu vi que ele comentou é que nossa, a gente terminava os exercícios de respiração, ia lá, dava um abraço. Entrava na banheira com gelo, 10 minutos, dava um abraço. Qualquer conquista era um abraço. E da onde que vem essa amizade, essa camaradagem, sabe? E isso me fez lembrar quando eu estava na Alemanha, o pessoal comentou assim: nossa, isso é coisa de brasileiro, né? Abraçar, né? Ser caloroso, assim. E realmente, nós brasileiros, em geral, somos muito mais afetuosos, muito mais calorosos do que os alemães, por exemplo, né? Os alemães, às vezes, eles não estão nem acostumados a apertar a mão. Então, só que assim, também pelo pessoal saber que você é estrangeiro e tal, e também pela cidade que eu estava, que era mais aberta a estrangeiros, né? Já tinha o maior fluxo de pessoas de fora, eu acho que eles compreendiam a cultura, entendiam, acabava participando também, e a maioria deles acabavam gostando, sabe? Mas ainda assim, voltando para o Brasil, eu acho que a gente também não é tão caloroso, também depende da região, né? Mas às vezes eu vou dar um abraço numa pessoa e ela, não sei, ela fica meio, né, não tá acostumada, né? Às vezes, não sei, foi criação, como aprendeu na família, não tá acostumada a dar um abraço, ou pensa que é algo reservado para pessoas com mais intimidade. Eu não sei, cada um pode pensar de uma forma, mas para mim é uma coisa, sei lá, claro, num abraço você tá trocando energia com a pessoa, né? E eu acho essa conexão entre as pessoas, né, muito saudável. Então tá, esse é um ponto que eu queria falar sobre a vivência que eu vi ontem, né? Outra coisa, sobre o frio. No livro, o Wim Hof fala que, né, se a gente voltar lá para o tempo onde o ser humano estava mais conectado com sua natureza, né, com seu lado instintivo, animalesco, que as igrejas tanto julgam, tanto condenam, né, e nos separam disso. Então, às vezes você pode não seguir igreja nenhuma, mas pela própria cultura, pela própria forma de sociedade, a gente aprende, né, a não nos conectar com o nosso lado instintivo. Isso é uma pena. Mas isso é algo que o Wim Hof ele traz
Ele traz como uma busca dele mesmo, né? Ele diz que esse método que ele criou, inventou, adaptou, né? Que na verdade ele teve muitas fontes, muitas influências. Mas ele diz que com 17 anos, pela primeira vez, ele que mora, né, na Holanda, que é um país que tem um inverno rigoroso, ele falou que um dia estava num parque e estava deserto, não tinha ninguém em volta, né? Tava muito frio. E tinha um rio com uma camada de gelo e não sei se foi ele que fez o buraco ali, não sei, na superfície, mas ele disse que olhou em volta, viu que não tinha ninguém e sentiu muita vontade de mergulhar na água gelada. E foi o que ele fez, tirou toda a roupa no parque público mesmo. Você vê que ele não é um cara muito comum, né? Tirou a roupa e mergulhou, entrou naquele rio, naquela água, né, congelada ali. E ele disse que a sensação que ele teve não foi de frio, mas de calor. Foi uma tranquilidade, uma paz interna, um estado de espírito que ele falou que foi um momento em que depois, né, as percepções dele levou a crer que foi um momento que ele reencontrou a alma dele. Aí a gente entra em uma outra questão, alma, né? O que é alma? Eu acho que é fácil de a gente pensar o que é alma. Um corpo vivo e um cadáver. Um tem alma, uma alma se expressando ali, né? Que é o que dá vida ao corpo. E o outro não tem. Alguns dizem que a alma e o pensamento é a mesma coisa, estão relacionados. Isso aí é um caso à parte. Eu acredito que não. Mas, enfim, existe alma. Eu só gostaria que você concordasse comigo nesse ponto. Existe alma. Então, Wim Hof diz que ele encontrou a alma dele primeiramente pelo frio, por essa experiência que ele teve aos 17 anos. E uma coisa que ele percebeu é que automaticamente, ao você mergulhar, né, tomar esse choque de temperatura, um choque térmico ali, o frio ele é rigoroso, ele é duro, ele chega a doer, é uma dor. E a primeira coisa que acontece, a reação corporal nossa, um reflexo, é a respiração ofegante. Então ele começou a observar e pensar, mas por quê, né? Por quê? Depois ele dá a explicação. Mas o nosso corpo, ele é um gerador de energia. Imagina um fogo. A gente tem um fogo interno. O que o fogo faz? O fogo é uma reação química que precisa de um combustível, madeira, papel, gasolina, um combustível e oxigênio. Precisa de combustível, oxigênio e calor, né? Mas na verdade ele acaba produzindo esse calor. Mas enfim, o nosso corpo é mais ou menos dessa mesma forma. A gente também produz energia, do mesmo jeito que o fogo, uma energia térmica. E a gente também precisa de um combustível, que pode ser carboidrato, proteína ou gordura. E oxigênio, que é o comburente, é igual para o fogo, né? Então a gente precisa desses dois, não necessariamente com o nome de combustível, eu só estou fazendo uma analogia, mas a gente precisa disso para que a gente transforme esse carboidrato, né? Esse carboidrato, por exemplo, em energia térmica, para aquecer o corpo, ou para fazer funcionar as sinapses, ou fazer funcionar o corpo. Então a gente é um gerador de energia. Tá, mas e o que ativa? O que é que... Da onde vem esse... O que ativa, né, essa transformação química que acontece no nosso corpo? Então, primeiramente, ela só acontece se a sua alma estiver presente. Então, um corpo sem alma, um cadáver, ele não vai fazer essa reação química, que é própria do organismo.
Outro conceito que dá para, outra ideia que dá pra gente trazer também é que o nosso corpo são milhões, trilhões de células. Células e bactérias em maior quantidade do que as próprias células. Então a gente tem mais bactéria do que célula no corpo. E elas atuam todas em sincronia, vamos dizer. Então, a gente tem uma mente consciente, subconsciente, então tem várias coisas acontecendo ali para ordenar essas células e até as bactérias, que aí, pelo que eu tenho pesquisado e pelo que eu acredito também, tem como se fosse um campo energético, né? Que meio que influencia tudo a se estabelecer num conjunto. Tanto que doença e saúde começa na mentalidade. Mas enfim, esse é outro assunto. Tá, mas voltando a falar da ideia que o Wim Hof traz, é a gente se conectar com o nosso lado animal, a nossa natureza. Até ele diz, né, que ele encontrou a alma primeiramente no frio e depois na respiração, por ele ter percebido essa conexão entre os dois ali e ter pesquisado muitos exercícios de respiração, adaptado, feito os próprios exercícios, né? E por mais de 40 anos praticado isso. Então, uma coisa que ele fala também nesse vídeo que eu assisti ontem, né? Quando eles entram na banheira de gelo, na verdade eles já estão num país bem frio, né? E aí vai todo mundo sem roupa, só com shorts ali, uma sunga, e entra na banheira com gelo. E realmente tem lascas de gelo, assim, tem, né, a superfície está toda congelada. E entra os 10, 12 pessoas que estão ali no grupo, entra na banheira, senta lá, não imerge a cabeça, tá? Isso é algo importante que eu notei, né? Mas a cabeça fica do lado de fora e o corpo fica imerso, submerso. E ele fecha os olhos, entra num estado assim de meditação, né? Buscando uma paz interior, uma concentração. E uma coisa que ele fala pro pessoal é: concentre-se e deixa seu corpo, relaxa, né? Relaxa. Deixa seu corpo fazer o que ele é capaz de fazer. Isso foi bem interessante para mim, essa informação, essa ideia. Realmente, nosso corpo foi programado para sobrevivência. Não é algo que você precisa pensar. Claro que o seu pensamento influencia em tudo, mas ele está programado para sobreviver. Então, tira a mente da jogada, para de querer influenciar no seu corpo, deixa ele fazer o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de se aquecer sozinho para sobreviver. Ele é capaz de ativar a circulação. Quando você coloca a mão no gelo, né, aquele choque inicial, ele faz com que os músculos ao redor dos capilares sanguíneos, então assim, o sangue saindo do coração, né, passa por artérias, arteríolas e capilares. Capilares é veias minúsculas onde ocorrem as trocas gasosas. Elas são permeáveis para que o oxigênio saia da circulação, vá para os tecidos ou músculos que estão ali e o gás carbônico seja retirado, né? Então, ali que há essa troca gasosa nos capilares. Depois dos capilares vai para as vênulas, veias e retorna para o coração. Aí vai para o pulmão, faz a troca no pulmão também, né? Que daí é o contrário, ele joga para o pulmão o gás carbônico e puxa o oxigênio e retoma todo o processo. Então, ao redor desses capilares, que são as menores veias sanguíneas, vasos sanguíneos que a gente tem músculos que contraem ou dilatam. E
quando você coloca o primeiro choque inicial ali do frio, ele se contrai todo assim, né? É a primeira reação. Só que nessa contração vai espremer, a passagem do sangue ali vai se tornar mais difícil, né? Então ele acaba tendo que expandir de novo. Isso é a questão da homeostase. O nosso corpo sempre está buscando um equilíbrio. Então assim, inicialmente dá aquele baque, mas depois seu corpo vai se acostumando e vai fazendo o que ele tem que fazer, né? Então, uma coisa que é bem interessante de se fazer quando você está imerso no gelo ou na água gelada, eu acho que na piscina mesmo a experiência não é exatamente a mesma, não é tão intensa, né? Mas já é uma experiência boa para sentir esse frio, o nosso corpo, esse choque, né? Essa dor que dá o frio, esse choque térmico. E enquanto você está buscando o seu centro, a sua paz interior, você começa a observar todo o seu corpo. Você observa onde está mais gelado, onde, né, como é que está seu corpo, vai observando. E uma coisa que eu lembro que aprendi nas aulas de yoga imagina, visualiza mentalmente a sua respiração, respira, continua respirando e visualiza o oxigênio indo para a parte que você acha que precisa, né? Aonde está doendo mais ou aonde está mais gelado, visualiza, e isso realmente dá certo, cara. Realmente, concentra que você vai ver que dá certo. O nosso pensamento, o nosso poder de visualização é tal que influencia no nosso corpo. É como se, sei lá, realmente você tem um controle ali. Mesmo que você não sabe como é que você está fazendo isso, mas só de mentalizar você está criando isso. Então acho que é isso que eu queria falar sobre o frio. E então eu estou pensando em gravar algumas. Na verdade já tem na internet o próprio Wim Hof fazendo isso, né? Essas demonstrações da respiração e tal. Não sei, eu tinha até pensado em criar um grupo ou alguma coisa para fazer junto, para ter essa experiência. Talvez online não tenha tanto sentido, mas talvez presencialmente seja bem legal, principalmente pelo que ele descreve no livro. Ele descreve sobre esses círculos, né? Essas vivências que eles fazem. E uma coisa que eu achei interessante, que pela respiração, eu não tenho como dizer se eu já cheguei nesse ponto ou não, mas já tive umas visualizações bem legais. Mas pela respiração, por esse método, você consegue liberar DMT no seu corpo. DMT é uma substância que seu corpo só produz em traumas extremos, muito grandes, como no nascimento. O nascimento é um trauma muito grande. Imagina, você sai da placenta da sua mãe, onde está quentinho, você não precisa respirar, você não precisa fazer nada, e a primeira coisa que acontece, aquele ar entrando no teu pulmão e aquela dor, aquilo é um trauma enorme. Então a primeira coisa que o bebê vai fazer normalmente depois de respirar é chorar. Então ali é liberado o DMT, e momentos antes da morte é liberado o DMT. Então esses são os dois momentos que normalmente o nosso corpo produz. E ele diz que pela respiração produz também. Eu já ouvi falar sobre respiração holotrópica, que é exatamente isso, né? Você ter alucinações apenas respirando. E é isso que ele descreve no livro também. Então, bom, vou continuar com as minhas práticas, estou achando muito legal
Gostaria que, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, tipo, por me ouvir. E deixa um comentário aí. Fala alguma coisa, uma percepção tua, um ponto que eu podia melhorar, ou uma sugestão, ou qualquer coisa. O que você sentir. Beleza? Até mais.